na Ásia, a segunda carta de Paulo, onde ele implanta igrejas na Europa, e a terceira carta de Paulo, onde ele implanta igrejas, na verdade ele passa em revista todas as igrejas implantadas, mas também implanta algumas igrejas, por exemplo, Éfeso é plantada na terceira viagem, né? Então, no momento que ele está preso em Roma, aquele capítulo 28 que você vai ler, ele escreve essas cartas. Aí nós vimos que existem dois tipos os historiadores trabalham com dois tipos de possibilidades. A primeira é que a terceira viagem incluía a prisão de Roma, né? E a segunda possibilidade é que ele preso uma vez em Roma, ou uma vez preso em Roma, ele é solto, deixa essa galera aí distribuída para substituir, ele já está com uma idade avançada. Segundo a tradição, ele morre em Roma, decapitado, né? Debaixo do Império de Nero. Alguns datam 64, outros 67. Há muitos anos, é difícil de você precisar, mas é esse período. E ele então deixa Nicópolis, encontra Nicópolis com Tito, com várias pessoas, e passa a distribuir várias pessoas. A carta não fala, Atos não vai falar tanto de Tito, né? Você vai ver Tito em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, como eu falei para vocês, né? Que ele não foi constrangido a se circuncidar, porque Timóteo foi porque era filho de... tinha descendência judaica. Tito não tinha, Tito era grego, não tinha nenhuma necessidade de circuncisão, né? Falando de Creta, o que nós vimos também sobre Creta? Alguém se lembra? Tito 2. Falando de Creta, o que nós vimos? Creta era uma ilha, né, que ficava no Mediterrâneo, muito próspera. Provavelmente tinha mais de 100 cidades, bem abastadas. E era uma ilha, vamos dizer assim, os próprios cretenses, quando a gente lê a carta de crentes de Tito, eles tinham as pessoas às vezes taxavam eles alguns rótulos, chamavam de ventre preguiçosos, glutões, né? Porque eles, até um filósofo deles, que chama um profeta deles, que a gente sabe que foi hoje, a gente já sabe que foi Epimênides, no século 6 a.C., que narrou esse fato, né, dizendo que eram glutões, beberrões. Então, eles eram mentirosos. Inclusive, eles diziam, né, que o túmulo de Zeus estava em Creta. O túmulo de Zeus está aqui, nós temos o túmulo de Zeus. Eles eram tremendamente. Tinha um ditado romano, né, que dizia, né, mentir e roubar, mentir e enganar, para Creta, um cretense. Ou seja, vocês estão no lugar certo. Então tinham essas algumas, poderia falar muita coisa de Creta, tinha a lenda do Minotauro, né? Quem viu o sítio do Pica-Pau Amarelo ali, se lembra do Minotauro, né? E que ficou preso no labirinto, meio homem, meio Deus. Da Medusa também. Da Medusa. E eles, na verdade, desse labirinto ninguém encontrou até hoje. Alguns acham que foi no palácio do rei Midas, né? Que tinha esse labirinto, e aí a lenda vai a copa isso tudo. Então, sobre Creta existe muita coisa que a gente entende aqui no Ocidente, né? Que a gente abraça, mas quase ninguém fala de Creta, né? Hoje é Carmênia, a ilha Carmênia, né? No Mediterrâneo. Então, Paulo pega Tito, manda para Creta e pega Timóteo e manda para Éfeso, né? Você vai ver Paulo sendo pastor em Éfeso e Timóteo pastor em Creta. Existiam alguns problemas ali. Existiam crentes judaizantes, ou seja, Jesus nos salva, Jesus morreu pelos nossos pecados, foi naquela cruz do Calvário e sofreu o que eu tinha que sofrer. E quando eu creio nessa substituição, o Espírito Santo é enviado para o meu coração e há um grande dínamo, uma grande explosão dentro de mim, e eu me torno alguém parecido com ele, alguém que não é mais devoto, mas discípulo, e eu passo a ter uma cosmovisão diferente do mundo. Cada um tem uma cosmovisão e a gente passa a ter a cosmovisão cristã do mundo. E aí,
vinham os judaizantes, não, mas depois disso tudo você ainda tem que ser circuncidado, você tem que guardar alguns dias, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Acabam jogando pilhas de responsabilidades judaicas dentro de um cristianismo que veio se libertar desse fardo, né? De guardar dias, de anos, de circuncidar-se. A circuncisão agora é feita no coração. Então todos esses detalhes Paulo coloca Tito ali para começar a confrontar, para começar a trabalhar. E ele então, no capítulo 1, nós vimos que ele dá qualificações dos presbíteros, né? Presbítero, bispo, mesma coisa, usado em termos diferentes. Presbítero significa ancião. E ele então vai dizendo lá, pastor, o bispo, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, que naquela época já se tinha essa coisa meia muçulmana, né? De se ter várias mulheres, então tem que ter só uma mulher, e blá blá blá, porque foi, no princípio foi assim, Deus escolheu assim, não pode ter 4, essas coisas todas, né? Uma luta para os homens. Mas, o que acontece? Eles, na verdade, vão ser confrontados por Paulo. Existem jovens ali, jovens dentro da igreja, existem gregos, existem judeus, existem velhos, existem mulheres, existem senhoras. E Paulo também aconselha Timóteo quanto a isso lá na igreja dele. E vamos ver então o capítulo 2, que são deveres das várias classes de pessoas cristãs, pessoas que já haviam tido um encontro com o Senhor, pessoas que já haviam pulado o muro, né, no bom sentido, ou seja, saído do mundo e entraram, né, no reino de Deus, já estavam dentro do sistema, dentro do reino de Deus. Diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Uma tríade, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta para que em todas as coisas sejam criteriosos. O jovem não costuma ser muito criterioso em nada. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer do nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreza, jovem, ninguém te despreza. Espírito Santo de Deus, aqui nós nos encontramos nessa manhã e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, na explanação da Tua Palavra. Deus, que não seja eu, Deus amado, as minhas ideias, mas seja o Teu Espírito, Senhor, gerando, Deus amado, a Tua vontade, a Tua revelação no meu coração. Fala, Senhor, a Tua igreja, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, transforma-nos, Pai, segundo o poder regenerador da Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bem, então Paulo coloca esse jovem lá, escreve essa carta para Tito, não porque Tito não fosse experimentado, já é uma pessoa que já tinha uma bagagem cristã, já tinha uma bagagem espiritual, mas o coloca lá, dando a ele a autoridade, como se eu enviasse alguém: olha só, fulano de tal está indo aí, eu pedi para ele estar edificando a igreja aí, ele vai ensinar vocês que então você dá uma autoridade de quem está sobre você. E é assim que Paulo faz, é assim
assim que Paulo envia essa carta para ele. E ele começa: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, a primeira coisa que Paulo admoesta ou aconselha Tito é que ele, porque essa é uma carta, mas também é uma epístola. A diferença de carta é que ela é dirigida por uma pessoa. A epístola, ela é uma leitura geral. E mesmo ela sendo uma carta, ela se torna uma epístola também. É para nós uma epístola, né? Mas, quando eles leem, eles veem essa autoridade imposta por Paulo sobre a vida de Tito. E ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele quer que Tito ensine àquela igreja os fundamentos da fé, né? A base doutrinária, base teológica, para que eles não fossem mais enganados por esses cristãos judeus, né? Judaizantes, melhor dizendo, que vinham com suas práticas judaizantes. E hoje é necessário demais a igreja estar pregando a sã doutrina, porque não se prega mais a sã doutrina. Você entra nas igrejas e só se fala em resolver problema financeiro, em resolver problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro, enquanto na verdade a placa seria realmente você pregar a sã doutrina, porque com a sã doutrina você não tem ideia de quantas coisas são resolvidas na sua vida externa, mas querem atacar o problema e não a causa. Isso é um grande problema de muita gente, atacar o problema e não a causa do problema, né? E ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, a primeira classe de cristãos que ele vai trabalhar são os idosos, né? São aqueles que já alcançaram a idade, né? E ele diz que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Porque a pessoa, quando vai ficando idosa, se ela não intencionalmente, como a gente prega ali, né, se apegar à palavra do Senhor, há uma tendência da pessoa ficar muito liberal, né, em alguns aspectos. Você vê alguns senhores de idade, 80 anos, não pode ver uma menininha? Meu Deus! Vinícius de Moraes. Né? Vinícius de Moraes. Então, ficava uma coisa louca. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é essa menina que vem, que passa, no doce balança caminho no mar. É isso? Então, você acaba querendo viver uma vida de jovem, né? Naquela época que você era um pegador, que fazia, e vai padecer, é um problema. Lá onde nós morávamos, tinha um rapaz que dava R$10 para as meninas a partir de 12 anos, 10 anos, 9 anos, só para contemplá-las. Entendeu? Então, existe muito isso. As meninas até, no outro dia, acho que foi até a Bruna, ou aquele já pegou o velho passava, ela deu um chamuscadão dele lá, né? Deu uma perninha. A outra menina também que estava lá também deu uma manhada nele, porque ele não pode ver a mulher, cara, vê a garotinha que fica com um cachorrinho dele, né? Sabe aquele velhinho do cachorrinho? Então, é uma tendência do homem. Parece que a libido continua, mesmo o corpo não respondendo, né? O corpo não responde mais, mas a libido é tremenda. E o cara fica ali, né? Com aquela inclinação para viver os seus primeiros anos da adolescência. Por isso que ele é um velho, depois velho virou adolescente, né? Mais ou menos isso, ainda que tenha parte que seja muito gratificante, você arejar a sua cabeça, ventilar, ter uma mente legal, se sintonizar com o teu tempo, seja bom. Mas o que Paulo está falando aqui é que sejam temperantes, não tem um temperamento explosivo, porque velho também tem uma tendência de ser chato. É verdade ou não é? O cara reclama de tudo, tu vai cuidar, tá reclamando, todo mundo cuida, reclama, tu não sabe onde vai, meu amigo, mas reclama de tudo. Você quer ver uma classe de pessoas que reclamam de tudo, é pessoa idosa. Passa a ver problema em tudo, são também problemas hormonais, isso também é uma questão hormonal também, né? Mas são pessoas complicadas. E Paulo fala para ele, vai falar com os idosos lá que sejam temperantes, respeitáveis, aí já cai no que eu falei
sentido. A pior coisa que tem é uma pessoa que não é sensata, não tem bom senso. Foi na sexta-feira, nós estávamos na reunião do grupo familiar com a pastora Mônica, e um dos atentos que a gente apontou é que a pessoa que não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, ela tem de ser uma pessoa inconsequente. Ela faz muito mais aquilo que os impulsos mandam e não racionaliza para ver as consequências dos seus atos. Elas são verdadeiramente impulsivas. Se eu estou com eu estou apaixonado, mas está esfriando, porque entra o amor é uma construção, já não é mais aquela, eu vou pegar outro, aí pega outro, aí acabou a paixão, vai entrar no período de amor, não quer viver eternamente na paixão, porque quer aguçar essas coisas todas. Tá aí, a gente vê tantos artistas com 10 casamentos, 20 casamentos, né? Sem contar os ficas e moras. Então, a pessoa não se conhece, tem uma tendência de viver realmente impulsivamente, só pelos seus instintos, e não consegue pesar as consequências dos seus atos. Não, se eu pular o muro da minha casa, eu tenho um filho que, se me pegar ou se souber, vai entrar num processo traumático, e aí pode ser anos e anos de terapia para se curar, pode se criar uma pessoa revoltosa. Não se pensa, não se pesa a consequência. O que é mais vantajoso na hora a pessoa quer fazer. Então ensina, seja sensato, sadios na fé, no amor e na constância. Há pessoas que não são constantes. Um dia está bom, outro dia não dá. Um dia fala contigo, outro dia não fala. Uma hora crê numa doutrina, outra hora sem nenhum fundamento muda para outra. E fica essa oscilação, um monte de gente sem constância. Ele diz que os idosos sejam constantes. Amém? O segundo bloco que ele vai falar são as mulheres. As mulheres idosas, também idosas, semelhantemente... Não é para você não, velho. As mulheres idosas, aí eu estou ferrado. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. Então, começamos aqui com as mulheres idosas. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Ele não está falando para ser carrancuda. Ele não está falando mas a seriedade tem que estar no seu proceder, no seu viver. Suas palavras se ensinam não, sua conduta de acordo com o seu discurso. Porque a pior coisa que tem são as pessoas que falam uma coisa e vivem outra, né? Como dizia um velho ditado árabe, o seu proceder fala tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da sua boca. Porque você fala muito, mas na vida prática, meu Jesus do céu. Né? Então, que essas mulheres sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras. Olha, com todo respeito às mulheres de qualquer idade, mas como mulher adora falar mal dos outros, com todo respeito, há uma necessidade de contar as últimas novidades da vida dos outros, né? É um problema, não estou querendo generalizar. Eu conheço mulheres que não são assim. Está aqui a pastora Mônica, que é um túmulo. Você pode contar a sua vida para ela e nem ela vai saber. Ela não conta nem para ela. É uma pessoa reservada, eu não estou generalizando, mas que a grande maioria das mulheres, é só você parar numa fila de hospital, numa fila de banco, você vai ver o homem fala mal do governo na fila do banco. A mulher já conta da vizinha, já conta do parente, já conta do primo, já conta. Tem. Você pode ser exceção também dele. Não, eu acabei de falar que eu não estou generalizando. Eu acabei de falar que não estou generalizando. Também tem muito fofoqueiro. Mais que mulher. É verdade, verdade. É verdade. Mas mulheres, você pode ver no final aqui na igreja, na hora do culto. Eu estou vendo. Mas é um tal de contar causo. Mas conta causo. E conta no meio do culto. Amém? Então vamos continuar. Não caluniadoras,
pessoa que toma vinho a nível de embebedar-se, fala besteira, faz besteira e está inclinada, né, a abrir situações que não deveria abrir. A gente sabe como é que fica, né? Eu já fiquei bêbado, como falava besteira, e babababa do outro do meu lado. A gente fica na mão do palhaço, né? Então você acaba se escravizando aquilo ali. Ah, mas eu bebo para o mundo. Não, se você tem que, você não consegue, você já está escravo. Há muitas coisas na nossa vida que nos escravizam, a gente não sabe que estamos, nós não sabemos que estamos escravizados. Aí você fala assim, não, eu vou parar durante 6 meses, vê se você consegue. Entendeu? Então, o que ele fala? Que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Porque se já fala demais sem vinho, imagine com vinho. Não é verdade? Foi comprovado cientificamente que a mulher precisa falar 3.500 palavras por dia. O homem só precisa de 2.000. Tá bom, gente? Pode fazer a pesquisa lá. 3.500 palavras por dia. Tem pessoas que têm um temperamento mais introvertido, como a pastora Mônica, né? A pastora deve falar 200, mais ou menos, mas 200, né? Pessoa mais introvertida, pessoa mais fechada. A Silvana deve falar 4.000. Então, você falou assim, ó, lá, viu? 4.000. Clandestino fala, só ri. Dona Júlia também fala pouco, nada, fala pouco, ela fala baixo, mas pouco não. A Gisele deve ser em torno de 300, né, Paulo? Não fala muito não, né, Gisele? Mas 300 e pouco. Então tem isso, né? Deca também fala pouco. Arrasou. Então vamos lá. Qual a finalidade disso? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então vamos por parte aqui. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Pô, mas precisa, eles precisam. Tem muita mulher que não ama o marido, não ama os filhos. Pastor, mas eu gosto tanto do meu filho. Não se está falando do amor sentimental. Não estamos falando de sentimentos, estamos falando de atitude. Atitude. Mulheres que não conseguem amar seus filhos e maridos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um rapaz e ele falou para mim, poxa, a minha nora, casada com, na verdade, a Maria é filho dele, né? Ele casou com uma moça, já tinha ele, hoje já é grande. Ele casou com uma mulher que ela disse o seguinte, olha, se eu não arrumar alguém para ficar com meus filhos, eu vou largar ele lá na sua mãe, porque eu quero trabalhar. Só que ele é do exército, ela não precisa nem tanto financeiramente. Ela quer, ela não consegue cuidar das coisas de casa, ela não consegue cuidar dos filhos, ela não consegue. Ela desmamou a criança ontem. Ela, novinha, ela não consegue. Já tem uma pessoa cuidar, já tinha outra experiência, e ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue cuidar dos filhos, ela não consegue cuidar do marido, ela não consegue suprir as necessidades que o marido e os filhos têm, e assim também não é suprida por eles nas suas necessidades, porque ela foca em outras coisas, ela foca lá fora, ela não trabalha, ela trabalha em eventos, né, em vários lugares, no Rio Centro, em vários outros lugares, e a criança, aí a mãe dele botou o pé final, eu não fiz filho, vocês quando viraram os olhinhos não me chamaram, então vocês vão cuidar do filho de vocês. Foi aí que ela está lá, mas a briga está pegando, o negócio está feio, porque ela não aguenta, ela quer ir para o baile, ela quer trabalhar, ela quer, para que casar? Para que ter filho? Não é verdade? No momento que você tem filho e casou, você tem que entender que existe uma família. No caso, tem um filho, um trio, que um se dá pelo outro agora. E a criança, então, eu e a minha esposa temos que nos dar muito mais por ela. Ah, mas eu quero comprar isso, não tem? Quero comprar meu sapato, não tem? Fique sem. Fique sem até dar para você fazer isso. Glória a Deus, isso aí. Amém? Você não vai morrer se não comprar o último da Dakota. Você não vai morrer.
Então, Paulo ensina coisas que são muito pertinentes ao dia de hoje, sim. Hoje, inclusive, vou dizer isso para jovens, já não começo a falar para jovens, pouquíssimas jovens casam e conseguem fazer um arroz e um feijão. Não conseguem cozinhar, não sabem cozinhar. Uma amiga nossa teve neném agora, chamei até a Regina para trabalhar lá, acabou que não deu para a Regina aí, ela falou, eu não sei fritar um ovo, toda vez queima. Eu não sei fritar um ovo, eu preciso de alguém só para fazer a comida. Então, isso serve para os homens estão cozinhando e arrebentando hoje em dia. Os homens estão cozinhando bem. Então a gente entra para uma relação totalmente despreparada, totalmente avesso. Meu irmão, hoje tem YouTube. Se você não sabe fazer feijão, bota no YouTube, lá ensina. Qualquer coisa ensina no YouTube. Quando uma vez eu queria aprender a fazer feijão, fazer essa coisa, meu irmão não trabalha, meu irmão, como é que eu faço ideia de uma filha? Hoje tu aprende tudo, só não aprende quem não quer. Não existe essa eu não sei. Aí você tem que falar, eu não quero fazer. Porque não sei, você é capacitado para fazer. Você aprende coisas mexendo no celular. Não vai fazer um ovo, pelo amor de Deus. Não é? Então ele vai instruindo que sejam casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Tem criança que bota o filho na mãe que bota o filho na mão da avó, na mão da empregada, horário integral, só para poder ficar limpando nada da criança. Não quer ter trabalho. Então as mulheres sensatas da igreja, as maduras, precisam orientar. É isso que Tito está fazendo ali. Oriente essas mais novas, que elas estão na mão do palhaço. Né? Aí a geração próxima vai se proliferando cada vez filhos mais egocêntricos, egoístas, individualistas, por causa disso. E vai a serem sensatas, novamente, bom senso. Gente, o bom senso é a pitada que falta para muita coisa. As pessoas não usam bom senso. Não usam bom senso nas relações, não dialogam, não conversam, não usam bom senso em nada. Muitos casamentos que se destruíram ou estão prestes a se destruir é que acabou o bom senso. Não se consegue mais conversar, não se tem mais diálogo. É um só vivendo pelo instinto mais primitivo, a ira. Não consegue mais dialogar. Pessoas que não conseguem mais elaborar 3 frases sem jogar alguma coisa na cara para ofender, jogar alguma falha do outro. Não consegue. Então, falta muitas vezes o bom senso. As pessoas não têm bom senso, é equilíbrio. Nisso os orientais dão banho nos ocidentais. Dão banho, bom senso, tudo é no grito. As pessoas hoje não falam mais, não conversam, só gritam. Tudo é gritando. Antigamente a gente chegava em casa, queria falar com o pai e aonde os pais estavam. Hoje em dia você chega em casa, coloca o pé na pai. Mãe! Julinho! É tudo gritando. Então quando você vai para um local onde as pessoas estão serenas, parece até que está numa espécie meio zen das coisas. As pessoas só gritam. Se alguma coisa deu errado, é grito. Não consegue dialogar. E quando você grita, você ira. O sangue ferve tanto que você não consegue mais concatenar suas ideias. Você fica... E aí uma mata, outro atira, o outro tá não sei o quê. Não consegue. A ira vem. Os instintos mais primitivos são liberados. E o homem animal surge dali. Não conseguimos mais isso. Tudo é gritando. Tudo é para ontem. Eu já chego querendo uma coisa pronta. Não dá, é tudo ontem. Meu irmão, parece um infartar. Explode a cabeça. Não parece? Não é uma sensação que a pessoa vai explodir a cabeça? Dá uma sensação que tu fala, desce desse ônibus, pelo amor de Deus. Ele passando a 100 por hora. Pula desse carro,
céu. Para com a vida. Veja a vida. Volte a valorizar as árvores, a valorizar quem está do seu lado. Volte a sentir o prazer de respirar. Volte a ver uma flor a desabrochar. Volte a contemplar as coisas que você tem dentro de casa, porque você não valoriza mais elas, só que estão na loja. Os da loja que você valoriza. Volte a valorizar os amigos. Visite gente que não vem há muito tempo. Aterriza. Desce. Põe o pé no chão. Calma. Calma. Você pode se debater, mas você não vai aumentar um dia na vida para o que você tem. Você não pode aumentar um dia se você ficar ansioso. Calma. Calma. Pensa. Bom senso. Calma. O mundo não vai sair de onde está. Calma. Parece que estamos lidando com bestas feras. Terrível. Calma. Há momento de falar, há momento de se calar, há momento de abraçar, há momento de se afastar. Calma. Há momento que você tem que dar um tempo para outra pessoa. Deixa ela arrumar suas ideias. E fica em cima, fica em cima, fica em cima. Calma. Calma. Sensato. A pior coisa que tem é um homem e uma mulher insensata. É horrível ver isso. Calma. Sensato. Sensato. Sensatez. Serem sensatas. Fala, não. Eu dei a luz a essa criança. Deus me deu um marido. Deus me deu uma esposa. Hoje a gente fala assim, né? Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que me doar, é meu, é meu. Se eu não cuidar, vem alguém pega e depois eu choro. Não é sempre assim? Quando a gente não cuida do que é nosso, tem sempre alguém querendo. Tem sempre alguém querendo. Então eu vou cuidar do que é meu, porque tem sempre alguém ao redor querendo pegar. E eu não estou nem aí, eu estou a 20 por hora, 1000 por hora. Aí você perde. Mulher é conquistada pelo que ouve, pelos galanteios, né? Pelas surpresas, pela firmeza do homem, não grosseria. Mulher é conquistada assim, né? Homem é muito pelo que vê e também muito pelo porto seguro. Todo homem busca um porto seguro. E se ele não, a mulher não der esse porto seguro para ele, ele vai buscar, vai ficar buscando. Ele precisa desse porto seguro. Um homem, quando está inseguro, ele está inconstante e vulnerável a muita coisa. Então, mulheres, tem um porto seguro para o seu marido. Sabe? Homem igual gato, adora se esfregar, espilar. Sabe? Quando a mulher pega, começa a fazer um café nele, não tem ninguém coisa. E gosta de se sentir seguro. Né? Tem uma mulher que não faz um carinho no marido, não faz um café. Não é isso? Mexe nos ouvidos dele assim, lá, bom, eu gosto disso demais. Bom. Todo homem gosta que mexa no ouvido. Mulher não gosta, engraçado, né? Poucas mulheres gostam. Mas homem adora cafuné no ouvido assim, ó. Às vezes tem o ouvido limpinho. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Naquele período, nós temos que fazer uma exegese, não fazer uma exegese, não a exegese. Vamos fazer uma exegese, não uma exegese. Exegese é você tirar o que o texto diz e exegese é você colocar no texto que você acha. Então vamos fazer. Primeiro, que naquela época a mulher não trabalhava, não tinha essa abertura que tem hoje, onde as mulheres podem trabalhar, onde as mulheres podem correr atrás do seu dinheiro. Não existia isso, a mulher tinha que ficar em casa. Né? Por isso que é direcionado, que sejam boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido. Né? Essa sujeição, o tempo todo a Bíblia vai mostrar que, na verdade, é como se ela estivesse auxiliando o seu marido.
marido. Não é uma sujeição cega, burra. Traz a toalha logo, mulher. Né? Até alguém postou essa semana alguma coisa no WhatsApp falando sobre o trabalho da mulher. Minha mulher não trabalha não. Mas quem bota seus filhos na escola? Minha mulher, porque ela não trabalha. Minha mulher não trabalha não, mas quem faz para comida? Minha mulher, porque ela não trabalha. Aí vai assim, é muita coisa que a mulher faz, ela não tem final de turno. Não acaba às 5 horas da tarde. Ela continua às 8, às 9, às 10. Entendeu? Continua fazendo o que tem que ser feito. E quando os filhos vêm? O marido muitas vezes, hoje em dia não pode acontecer isso. O marido chega, estou cansado, eu trabalhei, você que ficou aí à toa. Não é isso, pelo amor de Deus, que o texto está falando. Hoje o marido muitas vezes chega em casa, precisa ajudar a mulher também. Né? Em alguns aspectos, até mesmo porque a mulher também está ajudando financeiramente, de alguma forma. Então precisa. Quando a mulher está em casa, que você tem um tempo para focar naquilo, às vezes chega em casa e não tem muita coisa para fazer. Mas existe essa necessidade. Agora, ele diz para ela: sejam boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Agora vai falar para os moços. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criteriosos. Gente, eu já fui jovem também. Já fui moço, hoje sou velho, mas amado no justo me ligar o pão. Já fui moço, né? Parece que foi ontem, né? Ainda mais assim, parece muito não, o cabelo caiu, mas você parece que tem cabelo ali. O que acontece? Nós, quando somos jovens, não temos critérios. Eu tenho uma irmã aqui, que a irmã, quando fala essas coisas, ela fica... Tem não. O homem, o namorado, ele escolhe as mulheres pelas nádegas. O menino, o jovem, o homem em si, ele escolhe a mulher pelas nádegas. Quanto maior as nádegas, infelizmente, meu irmão. A mulher não. A mulher, como eu já falei, precisa de toda aquela coisa. Às vezes é um menino da área que é bonito, tem um cabelinho assim e tal. Ou então ele se desponta no colégio. Tem essas coisas de menina, né? Mas falando dos homens aqui, os homens eles não são criteriosos. Tudo bem, né? A gente olhar a nádega, quem não gosta de nádega. Beleza. Mas você tem que ver o caráter. A beleza estética, a beleza externa. Beleza estética. O que é externo é bom, é bonito, ninguém vai, sabe? Você tem a coisa da química, né? Então aquilo que dentro da sua conjuntura estética tem alguém que te desperta. Né? Aí você, pô, às vezes pro outro nem é, pô, mas não é tudo isso, mas pra você tá dentro do teu padrão, mas caraca! Mas você não tem que procurar uma mulher ou procurar um homem somente pelas coisas externas. Você tem que ver se tem caráter. Você tem que ver se é alguém que vai estar junto com você na hora difícil, se vai construir contigo, sabe? Se é alguém que deixa você ser você mesmo, você tem que se negar, você tem que ser uma outra pessoa. Tem um Miguel, que sou eu, mas perto da minha esposa eu tenho que ser outro Miguel, porque ela, ó, me fala, pega minha mulher, meu Deus! Eu conheço um monte assim, mas é um monte mesmo. Porque o cara ou a mulher não pode ser a pessoa do lado do seu cônjuge. Cara, é igual criança quando tem medo de apanhar dos pais, lá fora pronta, mas perto do pai. Não, que isso? Não é assim? Então, há mulheres e há homens que tolhem o seu cônjuge de ser ele mesmo. Ele é uma pessoa do lado da mulher ou do lado do homem, mas quem o conhece, quem a conhece fora, não é que seja outra pessoa não, mas é uma pessoa que relaxa, é uma pessoa que ela é mesma. Pô, eu sou isso aqui, cara, e tá tranquilo, tá chegando, minha mulher, fala isso pra minha mulher, não, fala não, fica agora, porque você convive com alguém 24 horas por dia, tem que ser um artista o tempo todo, você tem que usar a sua persona, né, diferente, a personalidade, a máscara, você tem que botar a máscara. É a palavra grega, né, que deu início ao teatro. Quando você bota uma máscara, aí a pessoa fala do lado, aí não tira. Aí tu bota de volta.
né? Você tem que ser global para a pessoa, pelo amor de Deus. Você tem que ser o mesmo na igreja, o mesmo em casa. Se a pessoa te ama, tem que te amar do jeito que você é. Você não precisa botar máscara. Máscara. Sabe por quê? Um dia a máscara apodrece. Bem, viver de máscara é um inferno. Tem muita gente, a gente já conversou sobre isso aqui, bota máscara pro pastor, né? Outro dia a gente colocou um vídeo lá no WhatsApp, não sei quem colocou, acho que foi o mesmo, que o casal tá caindo no pau, seu safado, aí daqui a pouco a campanha, quem é? O pastor! E joga papel higiênico pra lá, pastor, amado, oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos ótimos! Estamos bem demais! Tem lido a Bíblia junto todo dia! Oramos antes de dormir! Aí o pastor, que bênção! A palavra está fazendo efeito no coração das pessoas. Aleluia! Estou no caminho certo. Aí o cara vai embora. Daqui a pouco o pastor lá de baixo, você não te jogou lá, pega você! Mas não que não a usemos, todos nós usamos. Todos nós usamos. Mas é doentio, isso é patológico. Bem? Quanto aos moços, sejam criteriosos no relacionamento, criteriosos com amigos, ferro com ferro se afia. Se você anda com um amigo que não tem a tua cosmovisão, que não expressa aquilo que você quer, ele vai acabar te afiando. Ferro com ferro se afia. Criteriosos na amizade, criteriosos na profissão. Puxa aconselhamento, o que eu posso fazer? Mas o jovem vive muitas das vezes pelo instinto. Faz escolhas baseadas como Ló fez, na parte mais verdejante da coisa. Né? E Tito tem que ensinar isso para eles, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. Falando para Tito. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova da toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Precisamos ver o contexto novamente aqui. Nós estamos aqui sob o Império Romano. E no Império Romano, inclusive, a escravidão era uma parte do setor econômico forte. Então, como estava acabando as conquistas, uma das razões do Império Romano declinar também, foram as faltas de conquistas e mão de obra dos escravos também. Ele começa a cair no quinto século, no princípio do quinto século, 400 e pouco, e cai efetivamente, oficialmente, em 476. E dali vem a Idade Média. Os bárbaros vêm do norte e tal. Bem, falando nisso, os escravos naquela época não eram como os escravos aqui das Américas, né? Brasil, Estados Unidos, Caribe. Não era a escravidão aqui das Américas. Onde você não poderia nunca ser livre, a não ser que alguém te desse a carta de alforria. Né? Lá, os escravos, tinham escravos que podiam até comprar a sua liberdade. Né? Poderiam até comprar a sua liberdade. Não era como a escravidão aqui, eram conquistados. Isso você já vai ver lá em Josué, você já vai ver no reino de Davi. Você vai ver as conquistas de outros povos, que o próprio reino do Templo de Salomão foi conquistado com pessoas que foram escravizadas. Não era como na América Latina, né? Onde o escravo muitas vezes não tinha direito de nada. Né? Em Roma, por exemplo, ele poderia comprar a sua liberdade, mas muitas das vezes, quando um dos seus donos eram mortos,
se queimava a casa e os escravos juntos, porque era tido como propriedade. Era crise, né? Era crise. Então era uma escravidão diferente da que a gente presenciou aqui. Por isso que Paulo estava. Quando você lê Filemão, um escravo, né, fugiu, e Onesíforo é o escravo que fugiu, e Filemão é o seu senhor. Paulo vai escrever para ele perdoar o que ele fez, possivelmente um furto, né? Possivelmente, mas não certamente. Porque Onesíforo era um escravo de lar, de ficar em lar. Tinha os escravos que lutavam na arena, tinha aqueles que ficavam dentro de casa e tinham aqueles que trabalhavam no setor rural. Né? Onesíforo é o que fica em casa. Tinha uma proeminência maior na sociedade. Por isso que ele fala, quanto aos servos, que sejam tudo obedientes ao seu Senhor. Ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus. Olha, vai dar bom testemunho agora. Em outra parte, se der para se libertar, se liberte. Mas enquanto não dá bom testemunho, aí ele vai dizendo lá, para que eles venham a transformação, e com isso você acaba ganhando até alguns méritos, né? Tem prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, ou seja, muitas vezes você prega sem palavras, mas com a tua vida. Ele está falando isso, você vai pregar com a sua vida. Aí vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando a gente lê o contexto, o que quer dizer é o seguinte, a graça de Deus se manifestou a todas as classes de pessoas, a escravos, a servos, a qualquer um, né? Não é mais só aos judeus, mas se manifestou salvadora a todas as nações, a todas as classes de pessoas, né? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, no momento que a gente tem um encontro com o Senhor, esse poderoso feito de Deus na nossa vida, a gente começa então a ter uma mente diferente, a palavra de Deus vai dizer que a gente tem a mente de Cristo, um pensar diferente, né? E ele vai dizer que isso faz com que vá ter uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Não é assim que vocês vivem? Eu vivo assim. Às vezes, com a minha mente, eu quero fazer uma coisa. Eu sei que é aquilo ali, mas a minha carne fala mais alto. Aí é o que Gálatas vai falar do conflito entre a carne e o espírito. Uma pessoa que não tem o dínamo ainda dentro do coração dela, o Espírito Santo, ela não tem essa luta. Ela não existe essa luta. Se tiver de odiar, vai odiar mesmo. Se tiver de bater, vai bater mesmo. Se tiver de não perdoar, vai perdoar mesmo. Se tiver de roubar, vai roubar mesmo. Se tiver de pegar, vai pegar mesmo. Não tem freio nenhum. Não tem. Eu já vivi do outro lado, eu sei como é que é isso. Então, aqui, o que ele vai dizer é que a graça salvadora de Deus, ela vai te capacitar a isso. E aí vai existir a guerra entre a carne e o espírito. Entre a carne. Às vezes eu gosto de fazer pergunta para as pessoas assim: você sente dor depois que eu não. Vai, meu irmão, comigo é assim mesmo. Justamente uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é assim. Quem tem, faz, pode até fazer, né? Porque a gente é humano. Mas depois, meu amigo, você sente pô, não era para ter sido por aí. Pô, não devia ter falado isso. E o Espírito Santo incomoda. Você não consegue ofender o irmão, tratar o irmão mal e tocar a tua vida normal. Isso é só quem não tem o Espírito Santo. Quem tem, o Espírito Santo, pode até estar conversando com uma irmã lá, dizendo que o Espírito Santo fez ela pedir perdão a uma pessoa que estava toda errada. Dona Sueli conhece uma pessoa que foi pedir perdão à mulher que pegou o marido dela. Mas é só quem tem o Espírito Santo. Pode dizer quem é? A filha foi pedir perdão para a amante do marido que destruiu o casamento dela. Então, isso, Caio Fábio fez, a mãe do Caio Fábio fez a mesma coisa. Né? Um pai, há pouco tempo na Nova Vida, foi pedir perdão porque sentiu ódio do cara que fez um assalto no banco e o tiro pegou no filho dele e matou. Mas na carne você não faz isso. Você está entendendo a diferença do cristão do não cristão? É simples isso. Não estou falando que para o cristão é fácil. Não estou falando que a nossa irmã foi lá, eu vou pedir perdão. Não foi assim não. Foi se arrastando.
e perdoa. Perdoa o que a pessoa fez e peça perdão por você ter gerado ódio no seu coração. No momento que você ficou com ódio daquela pessoa, você matou ela. Você se tornou um assassino. Se você sentiu ódio, você já é um assassino e precisa da graça. Faça como os apóstolos, vai me dar mais fé. Porque Jesus chegou para eles e disse assim: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Eles tinham uma coisa cabalística com 7, né? 7 para isso, 7 para cá. É cabala. 7 vezes eu tenho que perdoar? Aí Jesus olha para a cara dele: não, 7 vezes? Não, porque isso? Bom, não te digo 7, mas 70 vezes 7 no dia só. 7 vezes 7, 49, 490 vezes no dia só. Ele não está limitando também não, porque é quase que impossível alguém te errar no mesmo dia. Ele está usando uma hipérbole aqui. E aí o que ele está querendo dizer? Ilimitadamente. Mas uma coisa é bem clara: se a pessoa vir pedir perdão a você, porque tem gente que faz e não pede, por isso que ela teve que errar. Se pedir perdão, perdoa. Não retém perdão. Quantas vezes a pessoa vem? Aí você se sente culpado porque está errando, mas você falou: Senhor, misericórdia, Pai, de novo eu fiz aquilo. Se levanta, toca a tua vida. Uma coisa fácil: sigo para o meu alvo, deixando as coisas para trás, fica, dizendo Paulo. Aí você errou de novo naquilo, peça misericórdia a Deus de novo, quantas vezes for necessário. Porque se nós que somos seres humanos, Deus falou para a gente perdoar 490 vezes por dia, quantas vezes Ele não vai perdoar alguém que verdadeiramente está arrependido e lutando contra a sua natureza? Que Deus é esse, não? Mas não quer dizer que eu posso falar, fazer a vontade da... Não, Deus sabe e conhece o coração safado. Conhece o coração de quem é genuíno. Tem safado e tem genuíno. Deus conhece o safado e conhece o genuíno. Se arrepende de verdade. Então, o Espírito Santo nos reeduca, que a gente é mal educado emocionalmente sem Jesus. Ele nos reeduca, dando domínio próprio, que é um fruto do Espírito. A gente agora já não é mais desinvestado, uma jamanta descendo sem motorista na vida. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui a Bíblia não fala de Trindade, mas ela o tempo todo vai falar, por exemplo aqui, ó, aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Ele é Deus e Salvador, né? O qual a si mesmo se deu por nós, o próprio Deus se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que Timóteo vai dizer? Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos, sacerdócio real, para anunciarmos as grandezas de Deus. Então nós somos sacerdotes perante Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus sem pedir um sacerdote judaico para levar oferta. Nós temos livre acesso pelo novo viver do caminho. Somos nação santa, alguém que Deus purificou, não perfeito, mas declarados justos e santos, e buscando caminhar, né? E sacerdócio real. Então, Deus nos separou para pregar, para falar e explanar as maravilhas dele. E Ele precisa de um povo transformado, que pulou o muro, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que é nova criatura, que foi regenerado para fazer isso. Porque lá fora, quem não é, alguém vai pregar Jesus lá fora, se não conhece Ele? Vai buscar seus interesses, vai buscar sua casa própria, vai buscar seu carrão, vai buscar seus interesses. De Jesus é nada. Jesus fica lá no fundinho. Em primeiro lugar, porque eu vou levar para a vida eterna as minhas coisas. É assim? Em primeiro lugar, o que eu vou levar para a eternidade: meu carrão, minha casa, meu filho, minha mulher. Por isso que não pode amar nada disso para cima de Deus, porque nada disso tu leva, meu amigo. Os egípcios faziam
as pirâmides para colocar os tesouros ali, achando que na próxima vida eles iriam estar bem financeiramente lá do outro lado, né? Tinha até os bares dos reis ali no Egito, que foi construído porque estavam roubando as pirâmides. Então, nós que somos povo de Deus fomos chamados para proclamar as virtudes dele. Com a nossa vida, um servo não pode falar muito, mas com a vida fala demais. Um servo naquela época não podia falar muito, mas com a sua vida falava demais. Às vezes você é uma pessoa tímida, introvertida, mas a sua vida está pregando Jesus e tu não tem ideia. Não é? E para finalizar, dize essas coisas, é um imperativo aqui, dize essas coisas, exorta, pelo amor de Deus, exortar não é tratar os outros mal não, exortar é você mostrar que a pessoa está errada e caminhar junto com ela, ajudar, não é dar expor ninguém, tá? Exorta e repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Então, esse é o capítulo 2 de Tito, aonde tem conselho para várias classes de pessoas, pessoas que, jovens, velhos, servos, idosos, várias classes de pessoas dentro daquele momento. E eu acho que hoje a gente vive numa cultura totalmente diferente. E você tem que saber, o Espírito Santo nos guia toda a verdade. O que é, quem que vai glorificar Deus com a minha vida? Aonde eu estou, está glorificando a Deus com a minha vida? Com quem eu estou, está glorificando a Deus com a minha vida? Então nós temos a responsabilidade de sermos criteriosos nesse assunto também. Né? Isso aqui não é uma listinha do que você deve fazer. Isso aqui é um momento cultural, um momento histórico, e ele passa. Com isso eu faço a hermenêutica, que é a ponte para hoje, e vejo o que eu preciso mudar na minha vida, onde eu tenho que transformar das coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Porque hoje em dia, infelizmente, não se prega mais isso aqui. Isso aqui dá coceira nos ouvidos. O que se prega é a quinta da vitória, é a quarta da prosperidade, é o mamon nas igrejas, e não mais a sã doutrina. A gente tem que pregar a sã doutrina. A única igreja que ainda pregam a sã doutrina são as históricas, e algumas novas também, que na verdade saíram daquelas que não pregavam mais. Amém? Então, semana que vem nós vamos estar vendo o capítulo 3 de Tito, e a gente se encerra mostrando a complexidade de que é você colocar um líder dentro de uma igreja, colocar um pastor dentro da igreja, como Tito, jovem, e ele tem que tratar com uma série de pessoas, mulheres, homens, idosos, jovens, judeus, e ele ser ali o padrão da boa conduta. Porque tudo isso aqui que está sendo pregado, quem está aqui na frente tem que ter o dobro ou o triplo. Porque, meu irmão, se você falhar um detalhe desse aqui, as pessoas estão vendo. E as pessoas falam mesmo. As pessoas falam. Ontem a gente fez um feedback ali na nosso encontro da liderança, e a gente viu como as pessoas estão observando, como as pessoas estão vendo. Vocês estão caladinhos aí, mas a mente de vocês está trabalhando. A mente de vocês está funcionando, estão pesando, estão avaliando. Algumas o Espírito Santo está até trabalhando. Né? Vocês não são burros, nem nécios. Vocês olham, vocês observam. E se alguém que estiver aqui em cima, ou em qualquer igreja, não tiver o dobro do que ensina, não aprender, quando a gente viu semana passada, que o vamos outra palavra, ganancioso e alguma coisa relacionada àquele ganhar dinheiro. O que mais a gente vê hoje dentro da igreja é o quê? Não, é uma outra palavra. O que mais a gente vê dentro da igreja é isso. Gente. E é por isso que essa igreja existe, porque está prometendo que vai dar o céu na terra. Agora, um pastor que seja ganancioso, não tem como subir para o púlpito. Uma pessoa que estiver dentro da igreja, que é gananciosa, ela não tem chamado pastoral, não tem como.
vão ter. Não estou falando de alguém que queira melhorar a sua vida, mas ganancioso, porque muitas das vezes tu começa o ministério pela fé. Quando eu comecei esse ministério aqui, eu ganhei um carro 0 km da Disney. Eu peguei o carro, subi, aluguei ele para outra pessoa e fiquei vivendo do aluguel daquele ali, que a igreja não tinha como me subsidiar. E fiquei mais de 2 anos vivendo com o aluguel do carro 0 que eu botei na mão de outra pessoa para fundar isso aqui. E quando começou a dar alguma coisa, dá uns R$250 de dízimo, nós conhecemos uma mãe e uma criança que estava precisando, nós alugamos uma casa dessa pessoa e o dízimo pagava a casa dela. E meu carro emprestado. Até errei ali porque era para ter pego o carro já. Mas a gente às vezes é muito novo no ministério, a gente faz besteira, erra muito, errei muito, e continua errando, vou errar. Mas não sou monstro não, eu erro quando qualquer ser humano erra. Então, paguei um preço. E hoje os pastores querem vir para a igreja como? Se eu não tiver um salário de 5 mil, eu não trabalho. Tem que ser 5 mil, porque eu tenho família, eu tenho isso, eu dá bem, irmão. Entendo a sua necessidade. Mas aonde tiver o teu coração, ali está teu tesouro. Ganancioso não pode estar aqui em cima. Porque na hora de lidar com o dinheiro do Senhor, o diabo vai gerar uma tentação nele, ele vai falar, mas eu mereço. Eu mereço isso, eu estou tanto tempo na igreja, eu mereço isso aí. Eu mereço. Ele começa a se autodoutrinar, se autodisciplinar. É isso. A primeira coisa que faz é comprar uma casa na Barra, um pajeiro. Não é isso? Então, se é ganancioso, não dá para estar em cima. Nem? Vamos orar.